Olá, pessoas! E aí, gente? Então, de volta para mais uma aula, né? Eu sou a professora Joyce, continuando nossas aulas de Química. Hoje nós vamos ver os processos de separação de mistura, ou também chamado de análise imediata, tá? Bom, primeiro disso, eu quero que você saiba o seguinte: na natureza, raramente a gente vai encontrar os metais puros, substâncias puras. A gente vai encontrar muito mesmo as misturas, tá? Então, na natureza, tudo que a gente encontra vem na forma de mistura. Mas o uso do dia a dia nos requer que essas substâncias sejam separadas, tá? Então, o que a gente pode fazer? Pegar a nossa mistura, fazer uma análise imediata, tá? E separar em seus componentes, né? Dependendo do que tem lá na nossa mistura, tá? Então, análise imediata é o conjunto de processos físicos que visam separar os componentes da mistura sem alterá-los, né? Lembra que processo físico ou fenômeno físico ou químico, fenômeno físico é aquele que não altera a matéria. Então, se eu tenho uma mistura que tem vários componentes aí, né? Vou colocar outra corzinha aí. Se eu tenho uma mistura que tem vários componentes, eu faço análise de imediato, um conjunto de processos para separar esses componentes, tá? E aí, então, análise imediata são os processos que eu vou usar aí, que pode ser um, dois ou mais, tá bom? Agora, sem alterar esses componentes aí. Gente, mais um detalhe. Para a gente realizar uma análise de imediato ou realizar um processo de separação de mistura, uma coisa que é fundamental é que eu tenha conhecimento das propriedades dos componentes daquela mistura, tá? Então, a escolha dos melhores métodos para a separação exige conhecimento das propriedades das substâncias. Principalmente, qual propriedade, professora? Saber se é solúvel ou não, qual tem maior densidade, qual tem menor densidade, saber o ponto de fusão e ebulição, tá? Às vezes aparecem aí outras propriedades também, o tamanho dos componentes da mistura, ok? Então, um método ele se baseia nas diferenças de propriedades da substância que compõe a mistura. Então, é legal a gente conhecer aí as misturas que vão ser, os componentes das misturas que vão ser separados, tá? Agora, em relação às misturas, gente, existe mistura homogênea e heterogênea, tá? Lembra que a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, ok? E enxerga só uma coisa ali, o aspecto visual único. Agora, a mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases. Exemplo, água e óleo, né? Você tem dois aspectos visuais ali, ok? E aí, o que interessa saber disso? É porque existem processos que são próprios para misturas heterogêneas e tem processos que são próprios para misturas homogêneas, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho que saber na hora de pensar no processo é homogênea ou heterogênea? Tá? Se for heterogênea, a gente tem catação, peneiração, levigação, imantação, flotação, dissolução fracionada, decantação, centrifugação, filtração e outros três pontinhos aí, tá? E mistura homogênea tem a evaporação, a destilação simples, né, ou destilação fracionada e outros processos aí também. Ok? A gente não vai esgotar todos os processos nessas aulas aqui, mas eu quero que você saiba que além desses processos que eu coloquei aí, existem outros. E hoje, especificamente hoje, nós vamos ver processos de separação de misturas heterogêneas, ok? Então, nós vamos ficar aqui na aula de hoje. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro processo de separação de mistura heterogênea. Catação, tá? A catação, gente, ela separa substâncias do tipo sólido, tá? Esse aqui, ó, é sólido, sólido com sólido, então são duas substâncias, uma tem que ser sólida e a outra também tem que ser sólida. E baseia na diferença de tamanho, diferença de cor, diferença de forma, tá? E a gente vai usar ou a mão ou uma pinça. Catação, é um processo de catar. Você usa esse processo na sua casa. Por exemplo, quando você vai fazer a limpeza do feijão, né? Você tem lá os feijões, aí tem as pedrinhas, você vai lá e faz o quê? Cata, né? Coloca a mãozinha lá e cata as pedrinhas. Pronto, isso é uma catação, tá? Os catadores também, né, que trabalham na reciclagem do lixo, né, eles fazem separação com a mão, processo manual, a gente retira latinha, plástico, papelão, né, e esse processo de colocar a mão lá para separar o lixo é o que a gente vai chamar de catação, tá? Então a gente usa esse processo de catação aí muito no nosso dia a dia aí. Beleza?
E aí, lembra que você tem que saber o quê? O que, que tem que ter de especial nas misturas aí? Qual tipo de estado? Os dois componentes da mistura, ou mais, tem que ser sólidos, tá? Baseia na diferença de tamanho, cor, forma e usa mão e pinça. Próximo processo, peneiração. Separa substâncias do tipo sólido, sólido e baseia-se na diferença de tamanho. E aqui a gente usa uma peneira, tá? O pedreiro, quando vai separar a areia fina da areia grossa, né? Areia fina e grossa, diferentes tamanhos. Tá vendo que eu tenho areia maiorzinha aqui, a menorzinha? Quando ele vai realizar o processo, que ele dá uma sacudida na peneira aí, o que que acontece? Passa-se a areia fina, né? E fica lá em cima a areia grossa. Pronto, separamos a areia fina da areia grossa, tá? Isso é a peneiração. Isso também a gente faz no nosso dia a dia e o tempo todo, né? Para separar até um caldo de... às vezes também separa sólido e líquido, para separar um caldinho de limão da sementinha, ou a pessoa vai fazer um bolo, né? Ela tem que passar a farinha de trigo pela peneira para tirar aqueles pedaços de grumo, né? Senão você vai comer um bolo com um pedaço de farinha de trigo, não é interessante, tá? Então usa muito na construção civil, na culinária, às vezes até moedas são separadas no banco aí por um processo de peneiração, ou também chamado de tamização. Pelo tamanho aí das moedas, a gente consegue separar elas sem precisar ficar separando manualmente, ok? Próximo processo, ventilação. Ela separa dois sólidos, tá? É uma mistura sólido-sólido que se baseia na diferença de densidade, tá? E usa aí uma corrente de ar. Então eu tenho dois sólidos aqui, né? Quem tem passarinho sabe o que é o alpiche, e o bichinho ele come o alpiche e deixa a casquinha, né? E aí fica lá o grãozinho separado da casquinha. E aí eu quero separar aquela casquinha do grãozinho, né? Como é que a gente faz? Gente, passa uma corrente de ar pela mistura. Quando a gente passa uma corrente de ar pela mistura, a corrente de ar ela vai levar a substância que tem menor densidade e vai ficar lá no meu recipiente a substância, nesse caso aqui, o alpiche, né, o grãozinho, a substância de maior densidade. Esse processo a gente só consegue separar porque a casca e o grãozinho têm diferentes densidades, tá? Então, o processo aqui se baseia na diferença de densidade. Guarda isso aí. Beleza? E aí vamos ver aqui um outro exemplo, né? Que é a separação. Na realidade, a ventilação, gente, é um processo que a gente usa para separar grãos e casca de uma maneira geral, tá? Se na sua casa aí a sua avó torra um amendoim, você vai ver que ela vai dar um sopro, né? Para tirar a casquinha do amendoim, para ficar só o amendoim sem a casquinha. É uma corrente de ar. Nas indústrias de beneficiamento do arroz, a gente tem uma máquina, né, que joga aí uma corrente de ar, tá vendo aí? E o que acontece? Aqui vai chegar arroz e casca. Quando ela joga a corrente de ar, arrasta-se as cascas, tá? Arrasta-se as cascas. E o que cai aqui embaixo? O arroz. O grãozinho de arroz, né? Então arrasta a casca, como ela tem menor densidade, ela é levada pela corrente de ar. E o arroz, como tem maior densidade, ele cai aqui, ó, para baixo, tá? Então, esse processo aí a gente só consegue separar porque os componentes da mistura têm o quê? Diferentes densidades. Guarda isso aí, tá? Se for densidade igual, aí arrasta tudo, não vai. Próximo processo, muito parecido com ventilação, a gente tem a levigação. Ela separa sólidos, né? Mistura do tipo sólido-sólido. Baseia-se também na diferença de densidade, e só que aqui a gente usa uma corrente de água, tá? E como é que funciona esse processo? Imagine que você tem aí uma bacia, né? E que tem barro, areia e ouro aí dentro, ok? O que acontece? A gente vai passar uma corrente de água. Quando a corrente de água passar, ela leva a substância de menor densidade, né? A substância de menor densidade é como se fosse mais leve, né? E aí aqui, ó, fica aí o ouro. Por que que fica o ouro? Porque ele tem maior densidade, tá? Na prática, nos garimpos, no dia a dia, eles usam muito uma bacinha chamada bateia, né? Bateia. E aí eles colocam água dentro da bateia junto com barro,
né? E aí eles vão girando e a água vai escorrendo. À medida que a água vai escorrendo pela superfície da bateia, quem que vai ser arrastado? O barro. E o ouro vai tender a ficar lá no centro, se tiver ouro, né? Que não é fácil de manusear isso aí, tá? Mas a lógica é essa. A água vai lá para arrastar o de menor densidade e ficar o de maior densidade, que é o ouro. Uma forma da gente aumentar um pouquinho mais a densidade do ouro é adicionar mercúrio. Quando a gente adiciona mercúrio, o ouro fica mais denso ainda, e aí fica mais fácil ainda de separar. E aí o ouro não é arrastado não. Só que o mercúrio é um metal pesado, polui os rios, né? E acumula no organismo é um metal que acumula aí no organismo dos peixes, do ser humano, então não é interessante o garimpo usar o mercúrio, tá? Polui muito o meio ambiente. Beleza? Próximo processo, imantação ou separação magnética, tá? Imantação ou separação magnética, gente, ela separa substâncias do tipo sólido, sólido, dois sólidos, e se baseia na diferença de magnetismo, tá? E nesse caso aqui a gente vai usar um ímã, tá? Bom, então eu tenho substâncias, o que é essa diferença de magnetismo? Eu tenho aqui limalha de ferro, de pretinho, e a areia aqui, esse monte todo rosado, marronzado aqui, é a areia, tá? Um dos componentes da mistura é atraído pelo ímã, o ferro. A areia é atraída pelo ímã? Não. Então a gente passa um ímã por essa mistura e o ímã arrasta quem? Só a substância que é magnética, tá? E aí pronto, a gente separou a areia da limalha de ferro, ok? Agora, título de curiosidade, quais são as substâncias que podem ser atraídas por um ímã? Gente, as principais aqui, ó, ferro, cobalto e níquel. Tá? Alumínio, não, nem todo metal é atraído por ímã. O alumínio, por exemplo, não é. Se tivesse uma latinha aqui, ela ia ficar aí. Tá? Então, substâncias que são atraídas por ímã são substâncias que a gente chama de substâncias ferromagnéticas. Guarda essa palavrinha aí, tá? Quais são elas? Ferro, cobalto e níquel. Ok? E aí eu fiz um vídeo na prática para vocês verem como é que funciona a separação magnética. Eu coloquei limalha de ferro e pó de enxofre, o enxofre em pozinho amarelo, e esses pozinhos, esses pontinhos pretos aí são as limalhas de ferro. Ok, um ímã, né, um ímã com uma folha, porque essa folha, gente, para não grudar no ímã, né, senão fica difícil separar depois, tá? Senão fica grudado no ímã, tem que tirar de um por um os pedacinhos de ferro. E aí, pronto, olha aí. Usando um ímã, atrai o magnético, que é o ferro. Pronto, gente, separei. Então, em um recipiente vai ficar o ferro, só o ferrinho, os pedacinhos de ferro, limalha de ferro, e no outro, só o enxofre. Tranquilo, né? Próximo processo, flotação, tá? Gente, guarda isso aqui, flotação, muito parecido, eu associo flotação com flutuação, fica mais fácil pra gente. Quando eu vejo alguma coisa flutuar, eu já tô pensando em flotação, tá? Flotação com flutuação. E aí, o que eu sei sobre flotação? Gente, flotação, ela separa a mistura do tipo sólido, sólido e se baseia também na diferença de densidade, tá? Então, eu tenho duas substâncias aqui, areia e serragem, ok? Que tem diferentes densidades, tá? A areia, provavelmente, a areia é mais densa e a serragem, ela é menos densa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no meio aí um líquido com densidade intermediária, a da areia e a da serragem. Tá? Então, eu vou colocar a areia e serragem, eu vou colocar água. Quando eu colocar água, como a areia, a serragem, perdão, ela é menos densa que a água, ela flutua, tá? E a areia, como ela é mais densa que a água, ela fica embaixo. E aqui no meio eu tenho um líquido com densidade intermediária, que é a água. Intermediária. Opa a letra aí. Tá? Então é um processo para a gente usar, separar sólidos com densidades distintas, ok? Aí eu fiz na prática, né, um videozinho falando com a mistura areia e isopor, tá?
Tá misturadinho os dois. Quando eu adiciono a água, o que que acontece? O isopor flutua, tá? E a areia fica embaixo. Por que que isso acontece, gente? Diferença de densidade. O isopor é menos denso e a areia mais densa. Tranquilo, né? Então, próximo aí. Gente, dá para separar mais coisas com esse processo aí, né? Mas vamos para os próximos aí. Decantação. Gente, decantação, esse aqui é fácil, a gente usa muito. Separa sólidos, sólidos, se baseia também na diferença de densidade e usa-se o tempo e às vezes a ação da gravidade. Usa-se a ação da gravidade. Imagina que você tem um copo, né, com água barrenta, né, que você pegou um copo aí, acabou de chover, aí fica aquela água barrenta, né? Com o tempo, devido à ação da gravidade, né, que puxa tudo para baixo, o que que acontece com esse barro? Se você deixar esse copo quietinho, esse barro vai sedimentar, tá? Ocorre a sedimentação. Joyce, o que é isso, sedimentação? Gente, é descer. Por exemplo, uma poeira. Passou um carro aí na sua porta, né, e levantou aquela poeirona lá. Se você esperar um pouco, o que vai acontecer com a poeira? Ela vai descer, vai pro chão. Esse processo se chama sedimentação, tá? A poeira descer, o barro descer no copo é sedimentar. Então, sedimentou. Agora que sedimentou, eu vou fazer uma decantação. Eu vou pegar esse copo, virar em um becker, né? E aí, o que vai acontecer? A água vai pro becker. Essa água aqui, ela vem pra cá. E vai ficar aqui, ó, só o barro. Então, esse processo de virar um copo no outro para escorrer só essa parte de cima, né? É o que a gente chama de decantação, tá? Cuidado que existe a decantação sólido-sólido e agora eu vou falar da decantação líquido-líquido. Então, decantação sólido-sólido é só virar o copo aí para pegar essa parte de cima aí, para ficar água num lado e o barro no outro. Essa é a decantação, tá? Agora, decantação líquido-líquido, gente. Olha aí, nós falamos de sólido-sólido. Decantação líquido-líquido. Como é que funciona? Imagine que você tem aí um funil de decantação, um negócio de vidro, parece um funil mesmo. Que você tem aí água e óleo misturado. É uma mistura heterogênea, água e óleo. Tá? Bom, o funil de decantação funciona como? Gente, você vai abrir uma torneirinha. Aqui, ó, quando abrir essa torneirinha aqui, o que vai descer? A água. Eita, peguei foi tinta verde. Vai descer a água, né? E aí a água desce e vem aqui pro becker, pro meu copinho aqui, tá? Então, pronto, vai descer até que ponto? Até essa interface amarela chegar aqui. Quando chegar aqui na torneirinha, a gente fecha. Pronto, separei água e óleo. Então, na prática, no nosso dia a dia, no laboratório, a gente tem uma vidraria própria para separar água e óleo, tá? E aí eu tenho uma animação que mostra mais ou menos como é que funciona isso em laboratório. Olha aqui, ó. Tá aí o funil de decantação, né? Que é uma vidraria específica, tem que saber o nome disso aí. Funil de decantação, funil de bromo. Abriu a torneirinha, desceu a água. A hora que chegou a parte amarela, fechou, tá? E aí no recipiente ficou a água. E no outro recipiente, o óleo. Difícil, né? Brincadeira, gente. Muito fácil. Tranquila a decantação. Tranquilo, né? Então, separa misturas heterogêneas, líquido, tá? Então, cuidado que às vezes é muito cobrado o nome disso aqui, ó. Funil de decantação. Justo, né? Para fazer uma decantação líquido, eu preciso usar um funil de decantação. Próximo aí. Centrifugação. Centrifugação, gente, é um aparelho, tá, que gira. E aí, nesse aparelho, a gente vai colocar alguns tubinhos, né? E aí, um tubinho à esquerda, uma à direita, vários tubinhos que você quiser colocar, tá? O processo é muito parecido com a decantação, ok? Que você lembra da água barrenta que desce para o fundo? Aqui também vai acontecer a mesma coisa, só que a gente vai fazer o quê? Vai acelerar o processo, tá? Não vou esperar a água barrenta descer no fundo durante 2, 3 horas. Eu vou jogar no centrífugo e rapidão essa água vai lá para o fundo. Mas como é que funciona uma centrífuga? Primeiro, ela separa sólido líquido, baseia-se na diferença de densidade e aqui a gente usa a força centrífuga, tá? Imagina o seguinte, eu tenho dentro da centrífuga lugares para você colocar os seus tubos, né? E aí eu vou colocar um tubo cheio com água, do outro lado um tubo com a minha amostra, ok? E aí esse tubo começa a entrar em rotação. Essa que é a parte interessante, porque ele muda a sua orientação, ele estava
na diagonal, agora ele fica quase que na vertical. E quem já andou de carro e viu o carro fazer uma curva, né? Já percebeu, ainda mais se for em alta velocidade, ele já percebeu que existe uma força que atua jogando a gente para o canto do carro. Não é assim que funciona? Se a porta estiver aberta, a gente sai até para fora do carro. Então, pessoal, aqui acontece a mesma coisa. Enquanto esses tubos estão em rotação, existe uma força, que força é essa? Centrífuga, que vai jogar as substâncias para o canto, tá? Quais substâncias? Aquelas que tiver maior densidade, ok? E aí eu vou separar. Na minha amostra estava tudo distribuído pela amostra, as minhas partículas aqui. Aqui não, elas concentraram tudo no fundo, tá? Devido à ação da força centrífuga, que joga tudo para o cantinho, tá? E aí o resultado no final do processo é o quê? Toda a substância mais densa fica embaixo e a outra substância em cima. Pronto, separei. Tava tudo misturado, agora aqui não, tá? Uma embaixo, a outra em cima, tá? Um exemplo prático de uso de centrifugação, gente, é da separação dos componentes do sangue, tá? Olha o sangue antes, né? Todo vermelhão, todo mundo já viu o sangue, né? E depois, gente, quando você centrifuga o sangue, a gente vai ver uma parte amarelada aí, bem transparente, que é o plasma. Uma parte meia esbranquiçada, que são os glóbulos brancos e as plaquetas. E a parte mais vermelha, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, tá? Então, o sangue, os componentes do sangue são separados numa centrífuga, beleza? E muitos outros processos em laboratórios também, principalmente de análise clínica, quando a gente vai fazer um exame, eles usam muito a centrífuga. Mais um processo aí, dissolução fracionada, tá? Ela separa substâncias do tipo sólido-sólido, baseia-se na diferença de solubilidade, ok? Por que as substâncias têm diferente solubilidade? Porque tem diferentes polaridades. Então, às vezes aparece uma ou diferença de solubilidade ou diferença de polaridade, tá? E usa aí um solvente, beleza? O que é o solvente? É uma substância que dissolve outra. Tá? Então, por exemplo, faz de conta que você tem areia e sal aqui. Observa no meu recipiente que eu tenho areia e sal, tá? Bom, o sal dissolve em água e a areia não. Então, se eu colocar água, olha lá o salzinho. Quando eu coloco água, o sal vai dissolver. E aí vai ficar o quê? Areia, tá? Esse processo de dissolver, dissolução fracionada, dissolve só uma parte, é o que a gente chama de... Esse processo de dissolver só uma parte é um que a gente chama de dissolução fracionada. O que é dissolução? Dissolver fração, só uma parte, não dissolveu tudo, tá? Então, eu tenho uma mistura, dissolveu só uma parte, dissolução fracionada. Professora, mas esse é um processo de separação de mistura? É parte, tá? Geralmente a dissolução fracionada não separou totalmente a areia do sal. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma filtração posterior para retirar essa areia e depois uma evaporação para retirar a água do sal. Aí sim. Então, a dissolução fracionada geralmente ela é acompanhada de outros processos aí, tá? Dissolução fracionada ou extração por solvente, também está muito na moda esse nome, extração por solvente, é a mesma coisa, beleza? E aí, exemplos de dissolução fracionada que a gente tem no nosso dia a dia aí. Um café. Quando você vai fazer um café, você coloca aí a água quente, né, no pó, e aí uma parte do café é solúvel, dissolve, aí forma aquele líquido preto, e uma parte não é solúvel, né, fica aquela borra preta. Então, quando dissolve uma parte, dissolução fracionada. Então, no café a gente tem dissolução fracionada. Um outro exemplo, quando você vai tomar um chazinho, né, o chá, a gente tem partes dos componentes aí que são solúveis e outras não. Então, aqui, ó, vamos fazer um chazinho. Aí tá o infusor de chá, que funciona tipo uma peneirinha. Ele é todo poroso. E aí a gente vai colocar o chazinho de hibisco, a folha, né? Na folha, nas flores do hibisco, o que acontece? Existem substâncias que são solúveis em água e outras que não. Aí parou. A gente coloca aí agora água quente. Vai dissolver uma parte. Vai dissolver as folhas todinhas? Não, só uma parte. Já tá vendo que a água já ficou rosadinha? Por quê? Parte do hibisco, né? Uma partezinha é solúvel, tá? E aí, geralmente quem faz chá espera aí alguns minutinhos, né? 5 minutinhos.
E pronto, gente. A parte que é solúvel já foi retirada. E ficou aí aquilo que não dissolveu, tá? Então, dissolveu uma parte de solução fracionada. E aí está prontinho o nosso chá. Beleza? Então, dissolução fracionada. Quando a gente vai fazer um café, quando a gente vai fazer um chá, dissolve partes. Mais um. Filtração, gente. Filtração, pessoal, essa aqui eu acho que vocês conhecem bastante também. É um outro processo que a gente usa lá na hora de fazer o chá. Imagine que você tem aí uma mistura, né? Ou outro processo que a gente usa no café. Você tem uma mistura que tem aí líquido e sólido. Ou líquido e gás. Você pega esse líquido e sólido, no caso do café, tem uma parte líquida, e joga dentro de um funil que tem um papel de filtro, né, ou aquele filtro de café também. O que acontece? As partículas sólidas vão ficar retidas aqui no filtro e o líquido aqui, ó, tá? Ele vai passar pelo papel de filtro, vai descer aqui por Erlenmeyer, eita, vai descer aqui para cá, tá? E vai separar. Então vai ficar aqui em cima no papel de filtro o resíduo e o líquido passou, né? Esse líquido que passou a gente vai chamar de filtrado, tá? E aí eu separei os dois componentes aí. Aí se atentem, gente. O que ficar no papel de filtro a gente chama de resíduo. Então, quando você vai fazer um cafezinho, a borra que fica é o resíduo, né? E o cafezinho que passou lá no final é o filtrado. Beleza? E aí tem o processo de filtração. Na prática, a gente usa muito mesmo para fazer um cafezinho, né? Lembra que tem o resíduo e aqui embaixo tem o filtrado. Um aspirador de pó também, mas aí eu já estou pensando em sólido e gás, né? Como é que funciona o aspirador de pó? Ele suga aí uma mistura de pó e de gás, que passa por um filtro que tem dentro, né? Tem um filtro dentro do aspirador de pó e fica retido o gás, ou retido o sólido, e o gás passa. Tá? Então aí também é um processo de filtração. O filtro caseiro também, né? Que a gente usa para filtrar a casa, filtração, tá? Então, são esses processos de separação de mistura heterogênea, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.